Anvisa determina recolhimento do medicamento losartana. Varíola dos macacos chega a 16 casos no Brasil. Brasil é o 5º país com mais incidentes de diabetes no mundo. Frango e ovos tiveram aumento na exportação no mês de maio. Banco Central projeta crescimento para PIB do Brasil. A pauta é política, o giro internacional e as imagens que marcaram esta sexta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Nesta quinta-feira, a Anvisa determinou o recolhimento de remédios à base de losartana. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. A Anvisa determinou no último dia 23 a interdição e o recolhimento de lotes de medicamentos contendo o princípio ativo losartana, que é um antihipertensivo e um dos remédios para insuficiência cardíaca mais utilizados no Brasil. Segundo a agência, a decisão foi tomada em razão da presença da impureza ácido, em concentração acima do limite de segurança aceitável. O prazo máximo para regulamentar para a conclusão do recolhimento dos produtos das farmácias é de 120 dias, contando a partir do dia 23 deste mês. Até o final da noite desta quinta-feira, o Ministério da Saúde contabilizou 16 casos de varíola dos macacos no país. A Prefeitura do Rio de Janeiro, através de sua secretária de Saúde, confirmou mais 2 casos da varíola dos macacos. Os casos estão distribuídos por 3 estados. São 10 ocorrências em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 no Rio Grande do Sul. Até o momento, não há no país registros de casos que evoluíram para uma situação mais grave. Tanto o Ministério da Saúde como as autoridades sanitárias estaduais e municipais têm relatado quadros clínicos leves e estáveis. Nesta sexta-feira, o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Rodrigo Prado, disse que há transmissão local da varíola dos macacos na capital fluminense. No próximo domingo, dia 26 de junho, é o Dia Nacional da Diabetes, uma doença que deixa o Brasil em 5º lugar no ranking de países com incidência de diabetes no mundo, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Em 26 de junho é comemorado o Dia Nacional do Diabetes, uma data que surgiu em parceria entre o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, para conscientizar os brasileiros sobre a doença. A gente precisa entender que o diabetes é uma doença que ela é muito comum na população. E além disso, além de já ser comum, ela tem uma projeção de aumentar ainda mais, né, a incidência, o número de pessoas que são acometidas por ela. De acordo com a doutora Ivana Mello, o diagnóstico da doença é bem simples. O diagnóstico ele é feito através de exame de sangue, mas assim, é bem comum ter uma dúvida se aquele testezinho rápido de farmácia dá o diagnóstico. Ele não dá, aquele que é a pontinha de dedo, né, que a gente chama. Tem que ser coletado o exame mesmo, assim, fazer coleta sanguínea em laboratório. Segundo a doutora, há 2 tipos principais de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2. Nas pessoas que têm diabetes tipo 1, o pâncreas não produz essa insulina. Então, elas precisam usar a insulina logo no começo do tratamento. No diabetes tipo 2, a pessoa produz a insulina, sendo que a insulina ela não funciona de uma forma adequada. É o que a gente chama de resistência insulínica, né? Muitas vezes por conta de um aumento de gordura corporal que impede a insulina de agir. De acordo com a doutora, a diabetes tipo 1 não tem prevenção, já a tipo 2 tem prevenção. Se for o diabetes tipo 1, né, esse no qual não tem a produção de insulina, não há uma forma de prevenir. A pessoa vai... É aquele diabetes que dá mais sintoma. A pessoa do nada para de produzir insulina porque é uma doença autoimune, ou seja, o corpo produz anticorpos contra as células do pâncreas que produz a insulina. Não tem prevenção. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é o mais prevalente, esse sim tem prevenção. E a prevenção é mudança de estilo de vida. Através de um check-up anual, Ketriane Mello descobriu que tem pré-diabetes. Eu descobri a pré-diabetes
porque eu fui fazer um check-up anual e o médico solicitou lá todos os exames, né, de um check-up. E nesse check-up, quando eu voltei para o médico, que eu mostrei os exames para ele, ele notou que as minhas taxas de insulina, de glicose estavam muito elevadas. Através do diagnóstico, a educadora teve que mudar a sua alimentação e hoje ela consegue controlar sua diabetes. Então hoje o meu prato, ele tem arroz, ele tem um pouquinho de feijão e ele tem muita alface, muito brócolis, muito couve, né? E foi com essa alimentação que eu consegui reverter o quadro de pré-diabetes. Hoje a minha diabetes, hoje as taxas de insulina e de glicose no sangue estão todas controladas, estão todas normais. No próximo bloco, você confere a pauta é política, a apresentação das novas urnas pelo TRE e o aumento nas exportações de frango e ovos. Voltamos já. Presidente Jair Bolsonaro aciona ministérios para apurar o aborto de menina de 11 anos em Santa Catarina. Ministério da Defesa e Forças Armadas apresentam notícia-crime contra Ciro sobre fala a respeito da Amazônia. Assuntos para a pauta é política. O presidente Jair Bolsonaro acionou 2 ministérios para apurar o aborto da menina de 11 anos em Santa Catarina. A criança estuprada e induzida por uma juíza a não realizar a interrupção da gravidez passou pelo procedimento na última quarta-feira. Ontem, quinta-feira, Bolsonaro declarou que o episódio causou a morte de um bebê saudável e violou o sigilo de justiça, desprezando leis e princípios éticos. Nas redes sociais, publicou que solicitou ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que apurem os abusos cometidos pelos envolvidos nesse processo que causou a morte de um bebê saudável com 7 meses de gestação. Após entrevista para a rádio CBN, onde o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, disse que a área onde ocorreram as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips se tornou um território administrado por uma holding do crime e citou uma suposta proteção das autoridades brasileiras ao narcotráfico, inclusive das Forças Armadas. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas apresentaram na noite de quinta-feira uma notícia-crime contra o pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, pedindo a apuração sobre as falas do político envolvendo a atuação dos militares na Amazônia. A nota pede que seja apurado o suposto cometimento dos crimes de incitar publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade e de propalar fatos que sabe inverídicos capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público. Além disso, a Defesa e as Forças Armadas dizem repudiar veemente as irresponsáveis declarações de Ciro. E o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará apresentou os novos 2 modelos de urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano, em outubro. Os novos modelos têm um processador 18 vezes mais rápido que o modelo anterior de 2015 e inaugura soluções de acessibilidade, como o aprimoramento do sintetizador de voz para deficientes visuais e a apresentação com intérprete de Libras para indicar os cargos aos deficientes auditivos. Neste ano, serão utilizadas 25.063 urnas eletrônicas. No novo modelo de 2020, serão 10.424 equipamentos. Este ano, o TRE vai ampliar o número de urnas que serão submetidas ao teste de integridade. Também será criada uma comissão de segurança que planeja escolta para o momento de retorno das urnas eletrônicas das sessões eleitorais. Segundo a Associação Brasileira de Proteção Animal, a exportação de frangos e ovos tiveram aumento no mês de maio.
Um levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal mostrou que as exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 429,6 mil toneladas em maio. Com desempenho, o setor alcançou a receita de 900 milhões de dólares, número 37,8% superior ao registrado em maio de 2021. Já as exportações de ovos, entre in natura e processados, aumentaram 33,5% em maio. Ao todo, foram exportadas 628 toneladas no período, contra 470 toneladas em maio de 2021. Houve elevação de 138,6%, com 1,9 milhão de dólares em maio deste ano, contra 797 mil no quinto mês do ano passado. O Banco Central projetou o crescimento de 1,7% do PIB para 2022. A previsão anterior, divulgada em março, era de 1%. O Banco Central projetou para o ano de 2022 alta de 1,7% do Produto Interno Bruto, o PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A previsão anterior, divulgada em março, era de um crescimento de 1%. A revisão foi apresentada na última quinta-feira pelo diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Abrem. O anúncio foi uma prévia do relatório trimestral de inflação, adiado para o dia 30, devido à greve de servidores do órgão. O Banco Central também aumentou as projeções para a inflação nos próximos 3 anos. Para 2022, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, projetado passou dos 6,3% previstos em março para 8,8% nesta projeção de junho. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta sexta-feira. Vamos agora para o noticiário internacional com as imagens da Euronews. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos revogou a proteção do direito ao aborto que vigorava no país desde 1973. Cada estado federal recupera assim o poder de autorizar ou não o aborto, numa decisão que é vista como um gigantesco retrocesso nos direitos das mulheres e uma vitória da direita religiosa ultraconservadora. Com a decisão, manifestantes pró e anti-aborto começaram a se concentrar em frente ao edifício do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em Washington. O presidente Joe Biden reagiu assinalando o dia como um dia triste para o Supremo Tribunal e para o país. Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nos protestos no Equador, que duram há quase 2 semanas. Os manifestantes perderam a vida em confronto com as autoridades, de acordo com organizações não governamentais. São 11 dias consecutivos de protestos contra o aumento do custo de vida no país. De acordo com a polícia, foram até agora detidos 94 manifestantes e mais de 70 agentes ficaram feridos nas manifestações. Um avião militar russo de carga caiu e matou pelo menos 4 pessoas, provocando também vários feridos. O avião de carga 276 caiu no sudoeste da província de Ryazan. O Ministério da Defesa russo disse que o avião teve um problema de motor. As autoridades disseram que os feridos foram hospitalizados em estado grave. O quadrimotor 276 foi concebido na década de 1970 e serviu como principal avião de carga pesada para a Força Aérea Soviética e Rússia. Tem sido também amplamente utilizado por muitos países em todo o mundo. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta sexta-feira.
Uma descoberta de 2018 feita por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, encontrou 165 árvores dentro de rochas no município de Ortigueira. As análises mostraram que as florestas fossilizadas existiam há 290 milhões de anos. Segundo os pesquisadores, as árvores tinham entre 4 e 18 metros. Em um comunicado, André Luiz Espizila, geólogo e pesquisador do Serviço Geológico do Brasil, explicou que o achado chama a atenção não só pela quantidade de troncos fossilizados e seu grau de preservação, mas também por estarem em posição de vida, o que é muito raro para plantas continentais. O corpo do indigenista Bruno Pereira, de 41 anos, morto no Amazonas, foi cremado na tarde desta sexta-feira em Pernambuco. O velório teve início pela manhã, já a cerimônia de cremação foi fechada, reservada para família e amigos. Numa cerimônia de muita comoção e homenagens, amigos indígenas de Bruno se emocionaram durante o velório. O caixão foi coberto com bandeiras de Pernambuco, a do esporte e com camisa da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou o tombamento da quadra da Portela, sede da escola de samba, que fica na zona norte do estado. Publicado nesta sexta-feira, o decreto leva em consideração a importância social, cultural e econômica do imóvel para a preservação da memória e da história do samba. De acordo com o texto do município, é necessário proteger os tradicionais espaços destinados à preservação da memória deste tipo de produção cultural. A Confederação Nacional de Saúde alertou nesta semana em nota sobre a possibilidade de faltar insumos médicos e materiais para exames nos hospitais do país. Segundo a entidade, o quadro vem se agravando nas últimas semanas. Além disso, a instituição citou descontinuidade do abastecimento de contrastes e a escassez no abastecimento de soro hospitalar e de soluções parenterais. A Confederação cobra maior planejamento do setor privado, além de apoio do Ministério da Saúde para antecipar situações de falta de material e insumos. E fica por aqui o jornal desta sexta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.